250 brasileiros e que, quando a gente coloca as famílias em perspectiva, significa que talvez tenhamos aí mais de 1.000 pessoas envolvidas em um processo colocando famílias no Brasil e em grande sofrimento. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para a nossa audiência, como está sendo essa tua experiência. Você está grávida, vai ter um neném nas próximas semanas, fez pré-natal aqui na Argentina e, ao mesmo tempo, quando eu cheguei hoje, você estava levando a comida para o seu pai na prisão. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Sim. Muito obrigado por dar essa liberdade de contar um pouquinho da história de cada um que passa aqui e que são brasileiros, né? Acredito que eu posso ser a voz de muitos que às vezes têm medo, que é o que eles estão vivendo atualmente pelo fato do pedido de extradição. Atualmente a gente vive aqui, eu e minha família, como todos já me conhecem, né? Sou a Agnes, que trancou a faculdade, cuidei dos 2 irmãozinhos pequenos, né? E hoje eu tenho 21 anos, na época eu tinha 19, e a gente se encontra numa situação muito delicada. Hoje o meu pai se encontra detido numa penitenciária aqui, aqui fala delegacia, né? Mas aqui é uma comissaria. E eles estão com o Rodrigo, que também é um patriota, que a família também está aqui. A mulher com os 2 filhos também, que tem a mesma idade que meus irmãos. A gente se reveza com comidas, alimentos, porque a Vivi, como tem os 2 e não tem outra pessoa que possa ajudar ela, então dia de semana eu levo comida e aos finais de semana ela leva. Isso vale uma explicação para a nossa audiência, porque ele está preso no que seria uma delegacia nossa no Brasil, mas não tem comida para os presos. Por incrível que pareça, os presos que ficam na delegacia é uma situação provisória e não tem uma infraestrutura nem de confecção e nem de receber comida para os presos. E por incrível que pareça, os nossos 2 presos brasileiros políticos que estão ali detidos, eles recebem alimento das famílias que levam todos os dias e ainda com isso eles são obrigados a compartilhar com os que estão detidos, os que são criminosos realmente, porque esses não recebem. Inclusive, você me mostrou alguns bilhetes, eu vou colocar depois até no vídeo também, que o seu pai diariamente escreve, porque você não pode falar com ele só uma vez por semana, né, no dia de visita. 2 vezes por semana. E nesse bilhete ele fala se recebeu a comida, etc. E eles acabam tendo que compartilhar com os presos argentinos, que são criminosos, que estão lá realmente presos. E você me contava, inclusive, que eles ficam trancados, o seu pai e o outro brasileiro, que é o Rodrigo. Mas os criminosos ficam soltos ali dentro do ambiente, né, da delegacia, e justamente os 2 brasileiros estão presos, trancafiados ali, de certa maneira até para a segurança deles, para que eles não tenham contato com os criminosos realmente, mas a comida, se vocês não levarem, eles não têm comida no local. Não, aí eles passam fome, essa é a verdadeira palavra. A comissaria, eles não são obrigados a dar comida, mas eles, por lei aqui, eles têm que receber alguma comida. Os direitos humanos até foi, meu pai estava relatando lá na penitenciária, mas eles foram, meu pai foi preso, aí foi para lá na sexta e aí eles ficaram de sexta até quinta sem comer, comeram o que os direitos humanos levou na quinta-feira e depois disso já tem uma semana que eles não recebem nada. E foi relatado até mesmo na comissaria que eles ali são os únicos que recebem comida todos os dias, porque mesmo que os presos tenham seus familiares, mas nem todos levam, que também era obrigação, né, da família estar levando. Mas de poder estar levando todos os dias para eles saberem que eles estão comendo isso para a gente já é uma maravilha, porque imagine estar nessa situação pela segunda vez,
Agora, você num país que você pediu refúgio, que você estava crendo que o país fosse dar o refúgio, não que eles negaram, eles, né, deram o refúgio, mas que prenderam meu pai pela segunda vez aqui dentro. É bom que a nossa audiência entenda o que aconteceu especificamente. Eu vou pedir até para você contar o que é a verdade. Eles foram presos quando foram renovar o pedido de asilo político. Eles receberam o que eles chamam aqui de um pedido provisório ou uma precária, o termo que eles usam aqui. Isso. E essa autorização de permanência no país, ela tem que ser renovada de tempos em tempos, acho que a cada 3 meses. Depende, tem uns que é a cada 2 meses, 3 meses, 1 a 4. No máximo, acho que 5. No máximo, alguém já deve ter pegado para renovar em 5 meses, né? Mas tem que ir lá renovar. Tem que ir. Então, como o processo ainda vai ser julgado mais para frente, ele foi se apresentar normalmente, inclusive a sua família já tinha começado a trabalhar, os seus irmãos foram para a escola. Já estavam refazendo a família. Foi uma decisão que a família tomou de vir toda para cá, porque tanto o seu pai quanto a sua mãe foram presos, foram para o presídio da Papuda, foram para a Colmeia. Você teve que ficar com seus irmãos durante esse tempo todo. A sua mãe nem deveria ter ficado presa, na verdade, né? Eu sei que na audiência de custódia, o próprio juiz disse que seria um absurdo mantê-la presa ali, mas que ele não podia soltá-la porque tinha que mandar para o ministro Alexandre de Moraes o processo. E acabou que a sua mãe ficou presa, o seu pai preso, e você teve que assumir os seus irmãos. Houve um momento em que a família, então, decide vir para a Argentina para pedir o asilo político. Conta para a gente um pouco sobre isso. Quando o meu pai e minha mãe ficou 6 meses presa, saiu em julho, e meu pai saiu em novembro, inclusive dia 29, sábado, ontem, né? Na sexta, perdão, ele fez 1 ano que tinha saído da prisão e está preso novamente. Então, tem 1 ano que eu fui buscar ele em Brasília, porque ele tinha sido liberado e a gente vivia na Bahia. E aí a gente estava vivendo a nossa vida normal, né? Não normal pelo fato deles estarem usando tornozeleira, e a gente estava tentando seguir um ritmo que a gente já tinha antes, que eu voltei à faculdade, meus irmãos já estavam estudando normalmente, com frequência, porque quando meus pais foram presos foi um turbilhão de coisas, então meus irmãos regrediram muito, então assim, foram muito meses de conversas, né? 6 meses ali conversando com eles, para que eles também entendessem. Eles tinham que idade? Na época, o menorzinho tinha 3 anos, que hoje tem 5, e o outro que tem 10 anos, hoje, na época, tinha 7. Então, eles eram pequenos, no ponto de vista, né? E a sua mãe ficou 6 meses na Colmeia, mesmo tendo crianças dessa idade em casa. Dessa idade, que não tinha crime, porque não tinha ainda o julgamento dela, então ele poderia ter liberado ela para cumprir em casa no domicílio, né? Mesmo que mantesse meu pai, ele poderia ter feito isso, o próprio juiz, né? O Alexandre de Moraes, né? Então ele não quis, ele preferiu manter a minha mãe presa e o meu pai detido, né? Então, ele não só fez a gente sofrer, como eles como pai também. Porque imagine uma dignidade de uma família que nunca roubou, matou, sempre viveu, sempre teve ali a sua vida, sendo jogado por água abaixo, né? E é interessante que o caso dos seus pais me chamou a atenção, porque eles foram da Bahia a Brasília de carro, iriam participar da manifestação do protesto e logo depois voltaria, até porque deixaram os filhos pequenos, foram para a manifestação para voltar, entraram no Senado e inclusive estiveram com o Clezão, né, ali no mesmo local, orando, né, pedindo a Deus. Eu me lembro que a sua mãe me contava que uma das coisas que impactou muito os próprios guardas ali
é que as pessoas estavam cantando, né, louvores, hinos religiosos ali, orando pelo Congresso, pedindo a Deus que desse sabedoria aos nossos dirigentes naquela situação de crise. E apesar disso, eles foram presos. Sim, quando minha mãe e meu pai foram presos, que a gente foi retirar os pertences deles, porque a delegacia pede, né, para retirar seus pertences. A única coisa que tinha com a minha mãe, meu pai não tinha nada, só a minha mãe que estava levando, era uma mochila com uma bandeira, tinha uma aliança, as coisas pertences dela, né, e a roupa dela. E o do meu pai tinha um sapato e não tinha nada demais, não tinha ali nada que pudesse colocar os guardas até em perigo ou que pudesse colocar alguém em perigo naquela situação que eles estavam, né? E eles estavam pacificamente, porque quando dizem um golpe, você imagina o quê? Que eles estão armados, que eles estão com arma de fogo, que eles estão ali realmente para poder fazer o que eles iriam fazer, que era um golpe, né, de Estado. Então, quando a gente olha para essa situação e vê que não era só os meus pais, eram os outros também, que o Clesão estava só com uma bandeira nas costas e saiu logo depois do serviço também, né, que a gente acompanha, eu tenho muito contato com a Késia e a Luísa, que é a filha dele, e a gente sempre conversa que isso para a gente é uma indignação, porque como é que você fala que tem um golpe de Estado? Como é que você fala que eles são vândalos, que eles são terroristas, se eles não portavam nada daquilo que a sociedade E você fala coloca? vândalos terroristas, né? Eu vim e hoje eu tive a oportunidade de almoçar com esse grupo aqui. Eu até fui recepcionado, vários que moram próximos aqui vieram conversar comigo. E é de uma indignação muito grande, porque eles mesmos falam para mim, poxa, qual é o risco que nós, são senhoras de idade, pessoas com crianças, famílias completamente desestruturadas pela perseguição política. Todos tiveram seus bens bloqueados, há pessoas aposentadas aqui que tiveram a sua aposentadoria bloqueada, há pessoas que recebiam do INSS por invalidez, que tiveram bloqueados, bens bloqueados, isso com repercussão em toda a família, porque tem pessoas aqui, senhoras com netos, que não estão mais tendo possibilidade de ter contato com suas filhas, netos, suas famílias, e que vieram se refugiar aqui na Argentina. Sim. Por que vocês tomaram essa decisão? O seu pai, ele acaba sendo detido num momento que o governo brasileiro pede a extradição desses brasileiros. Na verdade, a sua família entrou legalmente aqui, se identificou na fronteira, e é por isso até que o governo brasileiro teve acesso, porque os que pediram asilo político aqui, o CONARE não informa quem são, é sigilo, mas como eles entraram legalmente, a justiça brasileira pede a extradição deles. E esse é o momento que os advogados estão trabalhando, até para que essas pessoas sejam julgadas no seu processo de asilo político. Até porque a condenação do seu pai e de todos esses que estão aqui, ela dificilmente se enquadra num processo de extradição, porque não são traficantes, não são assassinos. A própria condenação já remete ao crime político. Então, não existe um enquadramento de extradição. No entanto, o seu pai está detido. Sim. Quando a gente resolveu vir para cá, esse ano, né, que a gente resolveu vir, foi justamente para ter a sua liberdade. Porque quando os meus pais estavam vivendo no Brasil, a gente estava vivendo ali de tornozeleira, os dois, podendo só trabalhar em casa, né? E a gente estava fazendo como pode, se virando ali. E aí eles decidiram vir pedir asilo aqui nesse país, justamente para ter a sua liberdade, porque eles não estavam tendo a liberdade que eles deveriam ter, que era o seu processo devidamente legal, ser julgado, ser sentenciado da forma que deveria ser, ter pagado a pena como deveria ter pago e quitado a dívida, né, que eles tanto estão impondo nesses pessoal. Então a gente veio para cá justamente para poder seguir a nossa vida trabalhando. A gente não fugiu
para um outro país para poder... porque eles querem se esconder, que eles estão fugindo por algum motivo. Não, a gente perdeu tudo, a gente já não tinha mais nada no Brasil. Então, assim, a gente vir para cá, para esse país, é começar do zero, que novamente a gente está tentando, e agora, com meu pai preso, não tem como. Como é que a gente vai seguir normal se eles estão perseguindo a minha família, né? Acho Ou que seja, a perseguição todos. política que você estava vivendo com tornozeleira eletrônica, todas aquelas medidas cautelares que remetem até uma tortura para a família toda, Sim. agora eles não satisfeitos vêm agora atrás e continuam perseguindo esses brasileiros aqui. Nós teremos o CIPEC essa semana na quarta-feira e o meu compromisso com a sua família é de que eu farei todo o esforço possível para conversar com os políticos que lá estarão no CIPEC. Há brasileiros que virão para cá também, para que a gente converse com eles sobre essa situação. A gente sabe que o Poder Judiciário aqui na Argentina ele é independente realmente, mas a gente acredita que a situação do seu pai e dos outros, na verdade, hoje nós temos 5 brasileiros detidos, não é isso? Uma Sim. brasileira, né, e 4 homens, todos detidos por renovarem o seu pedido Sim. de asilo político e se apresentarem e lá descobrirem que há uma solicitação de extradição por condenação no Brasil por um crime que, obviamente, qualquer autoridade daqui da Argentina, qualquer advogado, promotor, etc., enxerga que a própria condenação é uma condenação de um crime político, não é um crime comum que está previsto nos tratados de extradição. Então, novamente, a sua família se vê nesse terrorismo, né? Novamente, essa semana, quando eu estava conversando com a minha mãe, eu relatei a ela que parecia que eu estava vivendo novamente o dia 8 de janeiro. Parecia que eu estava vivendo novamente algo que eu não pudesse ter voz, que eu não pudesse fazer nada, porque mesmo a gente em outro país, parece que a perseguição ainda continua, que eles ainda parece que tem algo, sabe, contra ali, que eles querem tanto esse próprio ego se pagar por alguma forma, que eles pagam por 17 anos. A minha mãe pegou 17 anos de prisão. Uma mãe que trabalha, que não tem ficha suja, que tem 3 filhos e agora vai ter um neto, e que você não coloca no lugar de uma pessoa dessa. Quem não se colocaria, não teria empatia? E você sabe que quando você fala da sua gravidez, a Agnes ela vai ter neném já nas próximas 2, 3 semanas. E uma das coisas que me deixou assim muito sensibilizado, agora na hora do almoço, eu vi as mulheres conversando para decidir quem poderia estar com você no hospital, porque a sua mãe não pode estar no hospital com você. Talvez a audiência não entenda, e faz muito sentido a gente explicar. Hoje, as patriotas, as brasileiras que estão aqui, estão trancadas dentro de casa com o receio de serem presas. E por isso é que uma das mulheres que não está nessa relação de pedido de extradição e que tem o pedido de asilo e que foi renovado e que não tem o perigo, né, de ser presa por causa desse pedido de extradição, é que talvez tenha que te acompanhar ao hospital porque a sua mãe não vai poder. Não vai poder. O que mais me dói nessa situação toda é saber que nem o meu pai vai poder, né? E o meu pai, que para mim é uma referência de homem, né? Eu sempre falo isso para minha mãe. O meu pai e minha mãe, eles são meus orgulhos. Então, assim, eu não tenho vergonha do que eles fizeram, porque eu sei o que eles fizeram. Eles não mataram, eles não roubaram. É igual minha mãe fala, você só tem vergonha de quando você rouba, quando você mata. Então, meus pais, eles não fizeram nada de errado. Eu sei, eu conheço, eu convivo com eles até hoje. Então, quando eu falo que eu já estou quase para ter o neném e ele está vindo, que tem 2 semanas, a gente já estava até se programando, né? Meu pai estava se programando para ficar com as crianças, minha mãe me acompanhar. E o meu pai relata na carta, que eu até mostrei, ele fala que ele só queria estar junto com a gente e com o neto, o primeiro neto. Então, me dói muito saber que
é uma incerteza de que pode ser que ele esteja e pode ser que ele não esteja. Vamos pedir a Deus que essa situação do seu pai especificamente ela se resolva. Já existem advogados aqui que estão trabalhando e estão dando suporte à família. Inclusive é um agradecimento que a gente faz do esforço que tem advogados brasileiros, advogados argentinos que estão trabalhando juntos aqui, tentando trazer o CONARE ao conhecimento dessa situação. Existe aqui toda uma estrutura que já está acostumada a receber os asilados da Venezuela, da Bolívia, de Cuba, e de repente nós temos essa situação completamente absurda que eu vivi de chegar aqui na Argentina na sexta-feira, um monte de brasileiros invadindo Buenos Aires, os hotéis lotados, torcedores dos times para a final da Libertadores, mas a verdade é que o nosso mainstream jornalístico, a nossa imprensa e até a população no Brasil, às vezes não lembra que há mais de 200 brasileiros aqui, exilados políticos, numa situação vergonhosa para o nosso país, em que talvez a nossa imprensa esteja prestando um desserviço no campo da comunicação social de não informar isso para as pessoas. Todos aqui pensando que os brasileiros aqui estão vivendo um momento de alegria, com a Argentina tendo uma inflexão. Haverá o CIPEC essa semana e eu participarei. E eu sei que os argentinos estão muito felizes com o presidente Milei, mas nós precisamos resolver esse problema de vocês. E eu quero te dizer que você conte conosco. Eu tenho contato com o pessoal das FAV, tanto com a Gabriela Ritter, que está lá nos Estados Unidos conosco. Eu, antes de vir para cá, conversei com ela. O doutor Ezequiel Silveira, a Carolina Siebra está vindo também. Outros advogados do Brasil, eu sei que estão se esforçando para estarem aqui. E a gente quer te dizer que eu não participarei desse CIPEC sem levar o caso de vocês às autoridades e aos políticos que estarão ali presentes. Sim, eu agradeço a todos. A Gabriela, a Carol, o Ezequiel, até mesmo eles são incríveis. A gente sempre mantém contato também com eles, porque acredito que para eles também é uma indignação muito grande o que a gente está passando aqui. E é o meu advogado que está tentando fazer também o máximo que ele pode, né, lá no Brasil, para ajudar o advogado daqui, porque ele não pode, né, atuar aqui, mas a gente está orando para que isso se resolva, porque eu acredito que todos aqui que estão aqui só querem ter a liberdade deles, eles só querem seguir a vida deles, trabalhar, ter o seu devido, sabe, o processo resolvido, o asilo com o pedido certinho, a Sabe maioria... que você quando falou assim, orado, desculpe até te interromper, mas Sim. eu faço questão de fazer esse comentário. Uma das coisas que me causou bastante impressão é o fato de que a maioria de que vocês que estão aqui são evangélicos. São evangélicos cristãos, são pessoas religiosas, há católicos aqui, há o caso de uma senhora católica que ela estava me falando que a fotografia que a comprometeu foi uma fotografia que ela estava com uma santa, né? A Nossa Senhora ali, a foto que ela tirou, por quê? Porque ela foi para o local rezar pelo país. E o impacto, né, que a gente percebe de tantas e tantas pessoas terem sido arroladas como terroristas, como golpistas, como a imprensa jornalística muitas vezes se refere aos pais, seus pais e a tantos outros que estavam ali, quando na verdade são pessoas que estavam preocupadas com o país, se sentiam assustadas, perplexas por causa do processo eleitoral, como foi conduzido, foram a Brasília para se manifestar uma semana depois da posse do presidente Lula, ou seja, no dia da posse, no dia 1º, eu fiz a cobertura pela Jovem Pan, foi tranquila, inclusive os manifestantes que estavam acampados em Brasília, eu já conversei com vários deles, respeitaram o que a Polícia Militar disse, que eles não poderiam fazer nenhuma manifestação de protesto no dia da posse, mas que no domingo seguinte, na semana seguinte, eles poderiam e foram escoltados para lá. Então, é impressionante como tudo que foi configurado naquele dia, dificilmente a gente consegue olhar para os seus pais e para as pessoas que eu conversei, com quem eu almocei aqui hoje, senhoras de idade, pais com as suas crianças, vários avós, pessoas aposentadas,
que estão aqui exilados na Argentina e que a gente sabe, conversando com essas pessoas, nenhuma dessas pessoas se enquadra no perfil que a nossa Suprema Corte hoje julga essas pessoas como atentado violento contra as instituições democráticas e uma tentativa de golpe de Estado. É absurdo, é surreal, mas o fato é que o sofrimento para vocês é real, né? Para a gente, eu acredito que não só para mim, mas para todos que vivem nessa situação, seja o mesmo. Seja o medo, seja a revolta, seja a indignação de apenas eles quererem algo, de poder seguir a vida, de poder trabalhar, conquistar as coisas que eles já perderam no Brasil, sua dignidade no Brasil. Aqui, é a única coisa que eles, acredito que eles lutam até hoje por isso. Porque todos que estão aqui, o senhor mesmo pôde ver, estão aqui, são pessoas honestas, pessoas idosas que você mesmo olha e fala, gente, não tem possibilidade dessa pessoa ter feito isso. Às vezes pessoas com comorbidade que não conseguem, às vezes, nem andar devidamente como deveria para chegar até esse ponto de ser um golpe, ali o que eles tanto alegam, né? E eles não têm ali o medo de novo de recomeçar, né? E isso daí é importante a gente também frisar, porque eles estão aqui desenvolvendo tudo que eles podem, né? Vendendo pancho, uns vendem geladinhos e não sabem, a maioria não sabe falar o espanhol, como aqui é a língua, né? Mas eles se viram. Então, como é que essas pessoas poderiam estar enquadradas, né, nesse processo? E é interessante que esse comentário que a Agnes fez, eu conversando durante o almoço, são pessoas que tinham suas vidas, vários deles, de classe média baixa, alguns pobres. Tem agricultores, gente que trabalhava na roça, outros que eram uma enfermeira ou que trabalhavam com um quiosque de alimentação. Pessoas normais, como qualquer outro dos brasileiros, e que tiveram suas vidas completamente transtornadas porque eles se colocaram como patriotas, indo se manifestar, indo a Brasília dizer da sua indignação com aquele processo. E, no entanto, foram enquadrados numa armadilha, eu posso assim dizer, porque, para mim, nada me convence de que ali naquele grupo havia, sim, pessoas que estavam, talvez até da extrema-direita, como se fala, né? Sim. Mas classificar os seus pais como extrema-direita, ou seja, os que realmente foram presos e levados para a Papuda, não são desse grupo. E, para mim, também havia, sim, muita gente da própria esquerda, pessoas ligadas a movimentos sociais da esquerda que estavam ali infiltrados. Agora, quem foi preso e quem está sendo condenado é de uma obviedade, conversando com essas pessoas e até vendo a vida pregressa, pessoas que nunca passaram nem na frente de uma delegacia, e essas pessoas sendo condenadas a 15, 16, 17 anos, como é o caso da sua família, que está desse sofrimento, é de nos deixar não só perplexos, mas muito envergonhados com a nossa justiça no Brasil. São pessoas que não tiveram o devido processo legal. Se tivessem sido levados à primeira instância da Justiça Federal em Brasília, não teriam sequer ficado presos nos presídios, teriam respondido em liberdade, teriam tido direito a uma defesa, até mesmo a uma reforma de uma eventual sentença, mas jamais seriam enquadrados nesses crimes que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Sim, eu falo que eu nunca na minha vida, e olha que eu estudei em colégio militar, eu estudei do sexto ano ao primeiro ano até o segundo, meado de segundo, num colégio militar. Então, a gente cantava o hino nacional, a gente cantava o hino da polícia, a gente cantava o hino do exército, a gente cantava o hino da infantaria, a gente cantava todos os hinos possíveis. E eu nunca vi um processo de opinião, vamos dizer assim, um crime, né, de opinião. Porque você ir por um lugar pacificamente, sem armas, sem nada,
orar ou colocar sua indignação, porque todos ali têm o direito de se manifestar, né, e saírem presos, ficarem 6, tem pessoas que até hoje estão presas e não tem provas. E qual é a prova contra essas pessoas que até hoje já fizeram 1 ano, vai fazer 2 anos e ainda continua presa? É a ideia do crime multitudinário, né, que é algo que é uma inovação, na verdade, porque não houve a individualização das condutas, né? Se assim fosse, os seus pais jamais seriam enquadrados, porque não quebraram nada, estavam ali, e há muitas testemunhas, principalmente desse grupo que estava ali no Senado Federal, de que estavam ali pacificamente, inclusive preservando o local, não permitindo que ninguém quebrasse nada. E é impressionante o nível, né, de injustiça que a gente está vivendo no Brasil. Mas eu quero te assegurar isso, que eu volto para os Estados Unidos na outra semana, mas antes, no CIPEC, eu farei todo o meu esforço para conversar isso com as autoridades argentinas e dizer para eles estão vivendo um momento de muita alegria, a gente percebe isso nas ruas, a população tem muita esperança com o governo Milei, mas dentro da Argentina hoje existe um enclave de brasileiros que continuam sendo perseguidos. Fugiram do Brasil por causa da perseguição política e essa perseguição os alcança aqui dentro da Argentina numa injustiça fenomenal. Eu tenho certeza que o governo Milei não vai compactuar com isso. E eu quero te deixar esse compromisso de que a gente vai ali ao CIPEC a dor de vocês será compartilhada com aquelas pessoas. Sim, eu falo que a gente veio para um país que agora o Milei, né, está no poder. E a gente acredita que ele pode, sim, fazer algo por essas pessoas, né? Não só pela minha família, mas por todos que estão aqui, que eu acredito que ele possa ver e enxergar que essas pessoas estão aqui legalmente, que eles não vieram na intenção de ser ruim ou de estar aqui num país por não querer. Eles querem estar, porque eu acredito que todos que estão aqui são pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas que querem conviver num país que tenha a sua lei devidamente, né? Que não sofra perseguição. Então, eu acredito que ele vai, né, dar uma resposta que a gente espera. É o que a gente está, né, contando com ele, por ele ser o presidente daqui agora atualmente e poder ver a situação que a gente está vivendo, né, com os olhos do lado de fora. Então, eu tenho muita perseverança nisso, que eu creio que tudo vai se resolver, que seja o mais rápido possível para todos, né? E a gente possa tentar, pelo menos, seguir a nossa vida normal, porque depois do dia 8 de janeiro, nada mais foi normal. Tudo correndo, ou às vezes com medo, ou às vezes fugindo, com medo de pagar uma detenção muito grande, 17 anos, não são 17 dias, são 17 anos. Então, imagina uma mãe, né, não ver seu filho crescer, não ver seu neto crescer e ter que cumprir 17 anos de prisão por um crime que não cometeu. Então, não é só apenas a minha mãe, é o meu pai e todas as famílias aqui têm esse medo. O papai tá chegando já já. Ele tá na missão. Ele tá na missão ainda, viu? Tá bom? Tá? Mas mamãe já tá aqui com vocês, tá bom? Tá bom? Você chorou? Primeira vez que eu tô te vendo chorar. Você tá feliz? Depois que eu saí da TV Flórida, USA.